Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de hoje traz uma discussão valiosa para a nossa reflexão, porque se trata de um questionamento sobre a autoridade de Jesus. E para entendermos o porquê de Jesus ser questionado pelos líderes judeus, é necessário nós recorrermos aos elementos relatados logo no capítulo 21 de Mateus, no início, anteriores à sua entrada no templo. Aquela semana era a semana da Páscoa judaica, quando eles celebravam a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. 6 dias antes da Páscoa, sábado, e o dia que hoje nós denominamos de Domingo de Ramos, 6 dias antes, né? Jesus havia entrado em Jerusalém montado no jumento e foi aclamado pela multidão como o Messias. Lembram? História conhecida, né? Os judeus, eles ansiavam a vinda do Messias. E a entrada de Jesus aconteceu justamente no período em que eles mais aguardavam a aparição do Messias. Só que essa aclamação teve um caráter político, teve um caráter nacionalista, porque o povo esperava um redentor cujo reino duraria eternamente na terra. No contexto daquela época, a Palestina estava dominada pelo poderio romano. E para o povo, Jesus seria aquele que libertaria o povo do jugo romano. Então, logo após a entrada de Jesus em Jerusalém, aconteceu um outro episódio bem conhecido: a purificação do templo. Lembra? Quando Jesus entrou no recinto do templo, derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro para os estrangeiros e as cadeiras dos que vendiam roupas, e acusou aquela gente de ter corrompido o lugar de oração e transformado num grande mercado. Essa atitude de Jesus indignou todo o Sinédrio. E o Sinédrio era o mais alto tribunal religioso dos judeus. E indignou o Sinédrio por quê? Porque todo o comércio relacionado ao templo estava sob o domínio desses líderes. Foi o mesmo que mexer no vespeiro. Então, a partir disso, nós começamos a entender um pouco melhor o conflito que está por trás da leitura de hoje. De um lado, nós temos o Sinédrio, que estava inconformado com as atitudes de Jesus e queriam detê-lo. E do outro, a multidão, formada por peregrinos de toda a Galiléia, que simpatizavam com Jesus e aclamavam: Hosana ao filho de Davi, salve o rei. Nesse sentido, a presença da multidão impedia que Jesus fosse preso em público. E é por isso que os líderes judeus procuravam destruir a influência de Jesus por meio de debates teológicos. E isso eles faziam com perguntas de duplo sentido, dupla intenção. E o interessante é que entre o evento da purificação do templo e o questionamento da autoridade de Jesus, ainda tem um outro relato de uma parábola. Não sei se vocês lembram da figueira que não dava frutos. Lembra? Quando Jesus amaldiçoa uma figueira e mostra o que aconteceria
se a nação não se arrependesse. E assim ele ensina aos discípulos dele a respeito da fé, a fim de fortalecê-los para os eventos que aconteceriam naquela semana. A prisão de Jesus, a traição, a prisão, seu sofrimento, morte e ressurreição. Assim nós entendemos o porquê de Jesus ser questionado a respeito da sua autoridade. Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Tendo em vista os fatos ocorridos naquela semana, seria natural os líderes questionarem Jesus. Eles queriam que ele lhes desse uma prestação de contas sobre os atos que havia feito, com a intenção também de colocá-lo num beco sem saída. No entanto, Jesus não entra na onda deles. Eles perguntam, com que autoridade faz essas coisas? Só que Jesus responde com uma outra pergunta, envolvendo o batismo de João Batista, certo? Ele pergunta se o ministério de João era do céu, ou seja, se ele realmente era um profeta enviado por Deus, ou se era de homens, se era um enganador. E aqui nós podemos ver a sabedoria de Jesus. Porque se os líderes respondessem corretamente a questão proposta por Jesus, eles teriam a resposta para a sua própria pergunta. Ou seja, se eles afirmassem que o batismo de João era do céu, então eles ficariam comprometidos moralmente a acreditarem em João como aquele que preparou o caminho e apontava para a autoridade de Jesus. Em outras palavras, se eles reconhecessem o caráter divino do batismo de João, implicaria diretamente em reconhecer o caráter divino de Jesus, que foi anunciado por João. Por outro lado, se eles respondessem de forma errada, afirmando que o batismo de João era de homens e que ele era um enganador, a multidão se revoltaria contra eles, porque a multidão considerava João um profeta. Dessa forma, com uma simples pergunta, Jesus inverteu os papéis e os deixou do beco sem saída. Essa era a oportunidade perfeita para os líderes se arrependerem, para enxergarem a autoridade de Jesus como sendo a autoridade do próprio Deus. Mas foi isso que aconteceu? Não, né? A sequência do Evangelho mostra que eles não conseguiram aceitar a autoridade de Jesus. E não aceitaram por causa da cegueira espiritual. Tinham tudo para ver, mas não quiseram. Eles sabiam que eles estavam errados, mas ainda assim eles rejeitaram o ensino de Jesus. Por causa da falta de humildade, eles mentiram, respondendo de uma forma que não os comprometesse nem com Jesus, nem com a multidão. E que eles responderam? Não sabemos. Não sabemos se o batismo de João era do céu ou de homens. E foi por isso que Jesus contou a parábola dos dois filhos. Os dois filhos que foram chamados pelo pai para trabalhar na vinha.
E isso ele contou a fim de ensiná-los sobre arrependimento, sobre confiança. Lembra da parábola? Eu tentei contar para as crianças, mas não deu muito certo, né? O primeiro filho disse que ia trabalhar. Aliás, o primeiro filho disse que não ia trabalhar. Mas aí ele se arrependeu e foi. E o segundo disse que ia, mas não foi. O primeiro filho pode representar os gentios, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, ou não faziam parte do povo de Deus. Que no primeiro momento eles se recusaram a ter um compromisso com Deus, mas que depois eles se arrependeram, como no caso das prostitutas, né? As prostitutas que viviam no vício da fornicação, da promiscuidade, ou como no caso dos publicanos, os cobradores de impostos, que viviam no vício da avareza, do desejo pelo dinheiro. Mas esses aceitaram o convite de Deus, feito por meio de João Batista, feito por meio da pregação de João e de Jesus, e eles mudaram o seu modo de viver. Já o segundo filho pode representar quem? Os judeus. Em especial os líderes judeus, que tinham um compromisso com Deus, tinham uma aliança, mas na hora de aceitar o chamado do profeta João, na hora de aceitar o chamado de Jesus, foram omissos. Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo filho? Em outras palavras, quem obedeceu ao Pai? Aquele que não queria ir, mas se arrependeu e foi? Ou aquele que falou que ia, mas não foi? E eles mesmos responderam: o primeiro. Essa foi a forma de Jesus tentar mostrar aos líderes do povo judeu que eles não faziam a vontade do Pai que está nos céus, porque eles não eram obedientes à sua mensagem do arrependimento, da qual João Batista pregava, João batizava para arrependimento, e da qual Jesus também pregava. Eles diziam que honravam a Deus com as suas palavras, mas eles não viviam o arrependimento. Por causa da sua arrogância, eles não confiaram que Jesus era o enviado de Deus, o Messias, do qual João Batista já havia proclamado. E eles não permitiram que Deus os levasse ao arrependimento devido à sua falta de fé, à sua falta de humildade. E assim, ao rejeitarem o batismo de João, e por conseguinte, a autoridade de Jesus, mostraram que o seu coração estava endurecido. Eles não queriam confessar que Jesus era o Messias, por medo de serem expulsos da sinagoga, do sinédrio. E eles não queriam falar mal de João Batista com medo de um povo se revoltar contra eles. Então, além de serem medrosos, foram omissos. Por isso Jesus diz que as prostitutas e os publicanos, os cobradores de impostos, que eram considerados os piores, a ralé do povo, esses estavam entrando no reino de Deus antes deles, porque se arrependeram. E a moral da parábola é esta: o que demonstra se uma pessoa se arrepende,
se ela é obediente à vontade de Deus, não são as suas palavras, mas as suas ações. Não basta falar, sim, Senhor, eu vou trabalhar na sua vinha, e depois não ir. Não basta falar, sim, Senhor, eu acredito que Jesus tem autoridade, mas duvidar em algumas coisas. Não adianta falar, sim, Senhor, eu acredito que o batismo de João era do céu. É preciso viver de acordo com o que se fala. E para exemplificar, eu vou citar aqui 3 exemplos de influenciadores que são conhecidos, que se dizem cristãos, crentes, e vocês vão dizer para mim se a fala deles condiz com o ensino de Jesus, com a vontade do Pai, sobre arrependimento, ou se não condiz. Uma famosa, ao ser questionada, ela disse assim: eu tenho certeza da minha salvação acreditando em Jesus e vivendo na putaria que eu vivo. Condiz? Uma artista, após se masturbar em um show, disse assim: eu acredito no meu Senhor Jesus, no meu Pai Celestial, e eu tenho uma fé imensa. Condiz? Numa das suas pregações, numa das suas falas, um bispo disse: eu sou a favor do aborto, sim. Não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Condiz? Com quem esses 3 se assemelham? Com o filho arrependido ou com o filho que é hipócrita? Então vamos mais a fundo, trazendo para a nossa realidade. Uma pessoa que é instruída na palavra de Deus, que se diz luterana, fez um voto de fidelidade diante do altar do Senhor, mas não participa dos cultos, não vem à Santa Ceia, ou quando vem coloca sua roupinha de santo, mas não se arrepende da sua vida pecaminosa, não coloca em prática o que aprende da palavra de Deus na sua vida, não quer saber dos estudos bíblicos, não batiza e nem ensina os filhos e os afilhados no caminho do Senhor, não oferta a sua vida em gratidão a Deus, mas só quer saber de receber mais bênçãos, prosperidade, curas e assim por diante. Não pensa no auxílio ao próximo ou no sustento da igreja para a continuidade do trabalho do reino de Deus. Enfim, ela vive a sua fé da boca para fora. Essa pessoa se parece com o filho arrependido ou com o filho hipócrita? Amados, a vida com Deus passa pelo caminho do arrependimento. Porém, não pode ser um arrependimento da boca para fora. É isso que Deus espera de nós, conforme Ezequiel deixou registrado. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço, para que vocês não caiam. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo, um espírito novo. Convertam-se e vivam, diz o Senhor. E sabem quando essas coisas precisam acontecer na nossa vida? Todos os dias. Nós não podemos ter orgulho de cometer pecados ou permanecer neles. Por
é dizer não para Deus. E, consequentemente, dizer não para o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Dizer não para o seu sacrifício na cruz. O caminho de Deus não nos permite escolher apenas algumas coisas que eu gosto e outras não. Pelo contrário, o caminho de Deus tem a ver com confiança plena, tem a ver com renúncia, tem a ver com humildade, obediência, tendo o mesmo modo de pensar que Cristo teve, que não fez as coisas para si mesmo, que não era egoísta, mas que fez as coisas para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos maus caminhos, que nos conduziam ao inferno. É disso que Paulo fala na sua carta aos Filipenses, quando ele se refere ao modo de viver cristão. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, mas que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros, preservando a palavra da vida. Nesse sentido, nós precisamos cuidar das nossas palavras, é verdade. Mas, principalmente, precisamos cuidar das nossas ações. Porque são elas que vão anunciar se nós somos filhos arrependidos de Deus, ou denunciar se nós somos filhos hipócritas. Viver na promiscuidade, apoiar o aborto indiscriminado e tantas outras atitudes contrárias à vontade de Deus, é ter o mesmo modo de pensar que Cristo teve? Com toda certeza eu afirmo que não. Pode ser que depois desse sermão, alguém venha me questionar dizendo assim: com que autoridade você prega essas coisas? E quem me deu essa autoridade? E tranquilamente eu posso dizer que quem me deu essa autoridade foi Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos, recebeu o nome acima de todo nome, e antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. As palavras que aqui eu prego são palavras de Jesus, não são minhas palavras. E por isso elas servem para vocês, mas também servem para mim. Todos precisamos passar pelo caminho do arrependimento. E isso não quer dizer que nós vamos ficar olhando para o passado e ficar lamentando os nossos erros, mas que nós podemos confiar no Senhor Jesus Cristo como aquele que perdoa todos os pecados, e Ele efetua em nós tanto o querer como realizar boas obras, a fim de nós permanecermos como filhos irrepreensíveis, filhos puros, inculpáveis no tribunal divino da vida de Cristo. Quem nos dá tudo isso é o próprio Cristo. Como um pai da igreja chamado João Crisóstomo escreveu numa das suas pregações,
Ele diz assim: aquele que vive no vício, não se desespere. Aquele que vive na virtude, não adormeça. Quem foi mais abençoado do que Judas? Mas ele se tornou um traidor. Quem foi mais miserável do que Mateus, cobrador de impostos? Mas ele se tornou um evangelista. Quem foi pior do que Paulo, perseguidor de cristãos? Mas ele se tornou apóstolo. Quem foi mais invejado do que Simão? Mas tornou-se ele próprio o mais miserável de todos. Por isso digo, nem o que está na vara se desespere, nem o que está na igreja tenha convicção. Porque a este último se diz: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. E ao outro, não se levantará o que cair? A este diz ainda: vigiai. E aqueles, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Porque estes necessitam conservar o que têm, e aqueles de se tornarem o que não são. Porque o tal não está só na inatividade de boas obras, mas também na prática ativa de más obras. Pois Raabe também era prostituta, mas foi salva. E o ladrão era assassino, mas tornou-se cidadão do paraíso. Enquanto Judas, estando com seu mestre, pereceu, o ladrão, estando na cruz, tornou-se discípulo. Tais são as obras maravilhosas de Deus. Olhai para estas coisas e nunca desespereis, mas estais sempre confiantes e animai-vos. Pois se não trabalhardes deste glorioso trabalho, que é gasto no arrependimento, que é gasto na virtude, no mundo certamente trabalhareis e vos fatigareis de outras maneiras. Mas se tanto numa como noutra coisa há trabalho, por que não escolhemos a que tem fruto abundante e maior recompensa? Portanto, para que possamos alcançar todas as bênçãos presentes, como as futuras, fujamos do vício e escolhamos a virtude. Porque assim gozaremos as delícias e obteremos as coroas futuras, as quais Deus permite que todos cheguemos pela graça e amor para com todos os que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja dada a glória e poder para todos. Que bonito isso, né? Conta a história que um homem morreu e foi para o céu. Ele ficou maravilhado com os jardins, as mansões, os anjos. Porém, na sua caminhada no céu, ele encontrou um corredor cheio de estantes. E nas estantes estavam empilhadas um monte de orelhas humanas. Achando estranho, ele perguntou ao anjo: o que era aquilo? E o anjo lhe respondeu assim: essas orelhas pertenciam a todas as pessoas que escutaram a palavra de Deus lá na terra, mas nunca agiram conforme a vontade de Deus. A pregação entrava por um ouvido e saía pelo outro. Por isso, só as suas orelhas vieram para o céu. Portanto, amados, sejamos cristãos hipócritas, crentes da boca para fora, que ouvem, mas não praticam.
mas nos tornemos praticantes da palavra do Senhor, vivendo como filhos arrependidos, que querem ser guiados pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Pai, para permanecer na fé batismal que nos uniu a Jesus Cristo, para uma nova vida, que já começa aqui neste mundo, né? A fim de sermos luzeiros, brilhar como luzeiros, sermos luz para uma geração pervertida e corrupta. Por meio de nós, por meio das nossas ações, da nossa vida em arrependimento, Deus quer chamar pecadores ao arrependimento, quer chamar pecadores à fé no Senhor Jesus Cristo, o seu gracioso perdão conquistado na cruz do Calvário. E para isso, não nos esqueçamos de orar com humildade, como Davi orou no Salmo 25. Faça-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados na mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que Deus nos guie em seus caminhos, para trabalharmos na sua vinha e para entrarmos no reino de Deus. Em nome de Jesus, o qual tem toda a autoridade. Amém.